Sonora do 3 em 1 dessa quarta-feira, hein? Silvio, essa quarta-feira tem um hit nas redes sociais, tá quebrando a internet, que é o vídeo da Damares, ministra Damares Alves, dizendo que viu Jesus num pé de goiaba, né? Então muita gente que eu conheço até se assustou, foi procurar e tal, na goiabeira. E aí eu lembrei de um clássico aí do samba, a harmonia do samba, a música chama Bicho da Goiaba. Damares, gênia, amei. Clássico do samba, não. Sambinha, pelo amor de Deus. Sambinha contemporâneo. É clássico. Mas pra Damares tá bom. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. A gente tá de volta. Tchau, beijo, pessoal. Até lá. Falou, pessoal. Até amanhã. Pois é, pessoal, eu não sou propriamente a pessoa correta para defender aqui a Damares Alves. Mas tá difícil de engolir o que estão fazendo com ela. É um assassinato de reputação, é o deboche, é o escárnio. Poxa vida, gente. Vocês sabem da história da Damares Alves? Você sabe pelo que ela já passou? Olha, essa perseguição em cima dela, esse descaso, esse desrespeito, né, mais do que descaso, desrespeito da história de vida e de tudo que ela fez, é uma coisa muito triste. E vamos a um trechinho aí da Damares Alves. Tá rolando aí nas redes um vídeo em que a senhora fala de Jesus, que subiu num pé de goiaba. Exatamente, deixa eu falar. E isso é muito delicado, porque é a história de minha vida. Eu desço daquele pé de goiaba diferente. Eu tinha apenas 10 anos, eu fui abusada dos 6 aos 8 anos, inúmeras vezes. E eu tinha um pé de goiaba no fundo da minha casa. E era lá que eu chorava sozinha. O meu agressor, ele me convenceu que eu era culpada do abuso. Quando ele me convence que eu sou culpada e que eu tinha seduzido ele, como menina cristã, eu achava que Deus estava bravo comigo. E achava, inclusive, que não ia mais para o céu, porque ele dizia que eu era suja, imunda e pecadora. Para uma menina cristã se sentir culpada e achar que não vai mais para o céu, é uma dor que não tem tamanho. Doía o meu corpo e doía a minha alma. Desculpa, a senhora foi abusada sexualmente? Aí a repórter, essa aí, quando percebe que tem uma história por detrás, ela já, né? Foi sexualmente o abuso? Peraí. Então ela já presta atenção. E deste momento em diante, a Damares Alves silencia todos os repórteres e conta a história dela. É uma história triste de um lado e emocionante e uma história de superação por outro lado. Então com vocês aí, Damares Alves, que silenciou os repórteres. Dos 6 aos 8 anos. Meu Deus. Tá? Então eu tinha dor no corpo e dor na alma. Quem já passou pelo colo de um pedófilo sabe exatamente o que eu sentia. Então, quando eu queria chorar, no fundo da casa de meu pai tinha um pé de goiaba. Era lá que eu chorei. Foi lá que eu chorei por muito tempo. E eu quis morrer. Aos 10 anos eu quis morrer. Eu achava que não tinha sentido nenhum na minha vida. Nenhum. Não ia mais para o céu como cristã. O corpo machucado, ninguém via. Eu mandava todos os sinais que eu estava sendo agredida e ninguém lia os meus sinais. Sabe por quê? Estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos de idade. Ninguém leu os meus sinais. A senhora disse, a senhora procurou, a senhora falou para sua mãe, como que foi? Eu mandava sinais, eu não podia falar porque eu tinha uma ameaça. A criança não consegue, né, ministra? Não. A criança não tem esse discernimento. E a ameaça era, se você falar, teu pai morre. Eu amava tanto o meu pai que eu não falava. Eu me submetia aos abusos para meu pai não morrer. Ok. Quando eu quero morrer, e eu vou dizer para vocês que estão me ouvindo, eu não fui a única menina no Brasil que quis morrer. O Brasil hoje está amargando o triste dado de um número absurdo de crianças se automutilando, crianças se autolesando e crianças se suicidando. Nunca na história desta nação houve tanto suicídio de crianças e adolescentes. E eu quero falar crianças. Segundo o ECA, criança até 12 anos de idade. Nós já temos registro no SUS no Brasil de crianças de 5 anos de idade que se suicidaram.
A menina mais jovem que está interagindo comigo, porque além de ministra, eu sou militante, eu sou ativista em defesa da vida, eu atuo, eu estou lá trabalhando com a criança. A menina mais jovem que está interagindo comigo hoje tem 7 anos, está se cortando e quer morrer. Nossas crianças no Brasil estão em profundo sofrimento. Então saibam que eu não fui a única criança nessa nação que quis morrer. Aos 10 anos, com muita dor, já não suportando mais todo o sofrimento, eu tentei suicídio. E aonde eu fui me matar? No meu pé de goiaba. E eu peguei veneno e subi no pé de goiaba. E seria meu último dia. E eu chorava muito porque, ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu não queria morrer. E quando eu estava com um saquinho de veneno, peguei veneno na garagem do meu pai, eu estava com um saquinho de veneno, e eu comecei a abrir aquele saquinho, eu comecei a falar. Eu vou dizer que as crianças no Brasil têm amigos imaginários. Quer dizer, as crianças brasileiras podem ter amigos imaginários, não são ridicularizadas. As crianças brasileiras podem brincar com unicórnio, que não existe, não são ridicularizadas. Mas quando uma menina cristã fala que seu amigo imaginário é Jesus, olha os memes que estão fazendo com o meu nome hoje. Olha as brincadeiras, sem nenhuma sensibilidade, a história de minha vida. Virei palco de piada de ontem para cá, porque eu tive a coragem de contar que uma menina de 10 anos machucada tinha como amigo imaginário o ser superior da vida dela, que é Jesus. Quando eu estava abrindo o pacotinho de veneno, eu vi Jesus. E ele foi meu amigo imaginário que naquele pé de goiaba me impediu de me matar. E a minha vida vira naquele instante. Eu recebi do meu amigo imaginário o abraço que a família não deu, que a escola não deu, que a igreja não deu. E a menininha que era para ter sido esmagada. E que um pedófilo quis esmagar aos 6 anos, desce do pé de goiaba diferente. Aquela menininha virou uma guerreira, e aquela menininha virou uma pastora, uma advogada, e aquela menininha hoje virou uma ministra. Eu venci a pedofilia. E venho com essa história e não fui eu que escrevi o livro, foi um amigo querido que assistiu a minha palestra, escreveu o livro, e esse lançamento estava agora para o final do ano, independente do convite de ser ministra, ele queria contar, especialmente para mulheres. E aqui agora não quero falar com as crianças, quero falar com as mulheres. São muitas mulheres nessa nação que ainda estão no pé de goiaba. Essa é uma nação que abusa de mulheres. Então, como esse livro seria lançado, nós já cancelamos o lançamento por causa de toda uma atividade aqui no Ministério, mas essa é a história da minha vida. E eu não sou a única, 1 a cada 3 meninas no Brasil estão sendo abusadas sexualmente. E venho para esse ministério como uma menina sobrevivente, querendo que nenhuma menina mais precise nessa nação de um pé de goiaba. Essa é a história do pé de goiaba. Bom, gente, então a minha conclusão é o seguinte: precisa ou ser extremamente desinformado para debochar da Damares, não conhecer essa história, e esse deboche sem a informação é falta de ética, né? Porque se você vai debochar de alguém, se você vai ao escárnio ou apenas fazer uma crítica, você tem a responsabilidade por pelo menos conhecer o tema, conhecer o assunto, saber o que é que você está falando. Se você não souber, uma falta de elegância no mínimo, ou até uma falta de ética. Agora, se você for profissional da imprensa, da mídia, estiver numa rádio como a Jovem Pan, que tem um alcance gigantesco, e você for ao escárnio sem conhecer a história, aí já é falta de ética. Conhecendo a história e ainda assim optando pelo escárnio, poxa, a falta de ética e de respeito ganha um patamar elevado, vai a um novo patamar. Então, aos repórteres que debocharam, a todos que estiveram lá debochando, as figuras que apareceram ali, então vai a minha crítica. E agora deixo com vocês Nando Moura. Uma das coisas mais imundas que a grande mídia brasileira já produziu foi essa matéria difamatória a respeito da ministra Damares Alves. Eu não consigo imaginar nada mais imundo do que isso, mais longe da verdade. Com uma pessoa como a Damares é realmente absurdo. Tudo para construir a narrativa diária
da grande mídia, que é o seguinte: o presidente é um miliciano, o filho do presidente mandou matar a Marielle, a ministra da Família é uma sequestradora de crianças. Caramba, até quando esses caras vão vomitar tanta mentira? Bom, pessoal, essa história aqui já é uma outra história, né? Começou com deboche, agora tem uma história de que a Damares sequestra crianças e tal. Na verdade, o que que acontece? Existem costumes indígenas de, se a criança tem algum probleminha, alguma coisa, eles enterram a criança viva. Isso aí eu não sou um profundo conhecedor do tema, é uma barbaridade, uma coisa muito triste, muito complexa. E o Alan dos Santos fez uma matéria brilhante. Aliás, o Alan, cada dia mais, ele me surpreende com as reportagens dele, muito interessantes e muito boas. É triste, porque é um costume, né? É um costume bárbaro. É um costume bárbaro. E o pessoal do Paz e Amor, do multiculturalismo, vale tudo, tem que respeitar, porque é a cultura deles, afinal é a cultura deles. Não. Assassinar crianças, para mim, aqui dentro não cola, tá? Então, essa é a questão. Ela salva vidas, a Damares. Ela já salvou muitas vidas de pessoas de rua, e de índios, e de pessoas que têm uma necessidade, né, de serem salvas. Então é isso, gente. A história é essa, tá? Tem gente chorando embaixo da terra, criança chorando embaixo da terra, em solo brasileiro. E essa ministra tem a coragem de ir lá e salvar essas vidas. Tá? Deem uma olhada nisso, gente. Deem uma olhada que vale a pena. Vou deixar alguns trechos aqui com vocês. É isso aí, pessoal. Eu sou Sânica Lapala. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês algo que está me incomodando pra caramba. Esses dias o pessoal da revista Época foram até a aldeia Camaiurá, em Parque Indígena do Xingu, sem autorização da FUNAI, para buscar informações sobre a Lulu Camaiurá, a filha adotiva da ministra Damares Alves. Eu não quero que as pessoas achem que a Damares ou a Tini foram lá e me sequestraram, sabe? Eu tô aqui porque meus pais pediram ajuda. A verdade é que já há muito tempo a ministra Damares salva essas crianças do destino terrível que essas tribos impõem. Soterrar vivas essas crianças. Isso aí saiu em todos os jornais. Isso é um fato sabido, isso é um fato já reconhecido, que essa é uma tradição indígena cruel, bárbara. E o que a ministra Damares faz é salvar essas pessoas. Essas reportagens querem dizer que a ministra Damares Alves sequestrava crianças indígenas, mas na verdade não. Ela salvou vidas e salvou muito. O multiculturalismo é bom? Bom, depende. Esse multiculturalismo eu não quero, não. Ah, mas é a cultura matar gente, a cultura enterrar vivo pessoas. Não, eu acho horrível. Tá? É óbvio que nós temos que respeitar as várias culturas, mas tem coisa que é desumano fazer. Pois é, pessoal, e para terminar esse vídeo, que é um vídeo triste, né, que eu estou fazendo, uma coisa chata, porque a mídia brasileira perdeu o meu respeito, perdeu minha confiança. É a grande mídia. E um canal que eu gosto demais, faço parte, né, tem um programa lá e respeito muito, é o canal do Alan dos Santos, o Terça Livre. Lá no Terça Livre tem, inclusive, uma exclusiva que a Damares deu para o Terça Livre. Eu anotei alguns pontos aqui também. Falar um pouco sobre o ex-presidente, né, o Mourão, que eu fiquei bem preocupado com o que está acontecendo. A mídia triturando a Damares, que é aliada sua, Mourão, é sua aliada do governo, e o senhor bajulando a mídia. Então, ficou esquisito. Né? Você está numa guerra, o inimigo detonando o seu parceiro, e você conversando com o inimigo, oh, veja bem, e blá blá blá, e tem que tomar cuidado. E a questão da mídia, existe um ciclo vicioso, não virtuoso, vicioso,
que é o governo dá dinheiro para a mídia. O governo arrecada impostos, né, dinheiro do pagador de impostos. Dá para a mídia. A mídia produz fake news, né, alinhado com o interesse governamental. E produz fake news para os pagadores de impostos, que estão pagando o governo. Então, que o governo paga a mídia. É um ciclo horrível. Agora entrou um governo que quer quebrar tudo isso. É óbvio que a mídia está reagindo a esse novo governo. Então, não acreditem nessa mídia, gente. Essa mídia está mentindo para vocês todo o tempo. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Até mais.